Agora, nós vamos falar de economia. Tema de hoje é pensando no assunto da semana passada. Por isso, o professor Luiz Carlos Ongarato está conosco aqui toda terça-feira. Seja bem-vindo, professor. Bom tê-lo aqui na Sagres. Boa tarde, Tôndolo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente. Luiz, semana passada eu te instiguei, a gente a pensar os hábitos que a economia nos impõe. E muitas vezes a gente aprende de forma hereditária e não entende por quê. Como é que a economia pode influenciar hábitos e influenciar em hábitos herdados? Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Então, Tôndolo, é um negócio bem interessante, né? A gente falar sobre como é que a economia... A gente sabe que economia existe e a gente vive num mundo econômico, né? Mas como é que isso pode extrapolar essas fronteiras sociais, familiares, né? Por exemplo, você sabia que o hábito de fazer compras do mês, que vem aí de geração em geração, ele é um hábito devido a questões econômicas que a gente teve no Brasil no passado? Não, Você sabe dessa, Tom? não sabia dessa. Não sabia. Vou reconhecer que para mim é uma novidade. E aí depois que você fez a provocação, eu comecei a andar olhando assim para os carrinhos no supermercado e eu percebo que realmente é um comportamento muito forte nosso, principalmente quando você vê pessoas que têm uma idade maior, já passaram ali dos seus 40, 50, você vê isso com muita frequência. 1, 2 carrinhos cheios, aquela compra enorme. E quando você vê pessoas mais jovens ou casais mais jovens, assim, foi uma pesquisa empírica que eu fiz nessa última semana no supermercado, viu, professor? É isso mesmo, Tom. Isso se dá porque nos anos, principalmente, né, nos anos 80, que foi a década perdida, por conta da hiperinflação e dos choques do petróleo, a gente teve uma economia muito instável. E a permanência dessa economia instável, de planos que não deram sucesso, né, não tiveram sucesso econômico, isso fez com que a nossa inflação chegasse a mais de 1000%, né? Durante a década de 80, ela vai para mais de, se não me engano, mais de 1 milhão%. Então, esses hábitos que eles são herdados, a gente começa a replicá-los por costume, mas eles derivam, eles têm a sua origem lá atrás. Principalmente uma coisa que a gente pode ver muito aqui em Goiânia, que é uma coisa ainda observável nos dias de hoje, é a questão do racionamento. É uma estratégia, hoje é uma estratégia de venda, o racionamento, mas no passado não era. Se você olhar assim, por exemplo, quando o item está em promoção no seu mercado, eles dizem assim, olha, no máximo 6 unidades por cliente. Aí você nem precisava de 6 unidades, mas você vai lá e pega as 6 unidades, porque você está tendo uma ideia de escassez. Como faltava produto no passado, realmente a gente tinha que estocar. Hoje não faz muito sentido você comprar muito, né? Mas a ideia hoje é a gente falar justamente disso, né? O que a gente está fazendo sem refletir sobre o contexto atual, né, Tondo? Não, com certeza. E antes de entrar nesses itens, você listou aí uns 10 itens. Eu não sei se vai dar tempo para a gente falar de todos, mas você citou sobre a hiperinflação. Que outros elementos da economia interferem no nosso comportamento? Às vezes a gente pode prestar atenção, um outro país que acontece uma outra realidade interfere de uma outra forma no hábito de consumo do cidadão. E que outros elementos podem influenciar e a gente começa a observar isso? Bom, Tondo, pode ser também a taxa de juros. Quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, geralmente ela vem para conter essa inflação e ela cria outras modalidades de investimento dentro da economia monetária. Quem é mais antigo aí vai lembrar, por exemplo, do overnight. O overnight era uma aplicação de curtíssimo prazo, quer dizer, overnight, né, vamos colocar assim, durante a noite, a tradução seria a tradução literal, onde se você conseguisse uma antecipação de receber uma duplicata ou um pagamento
e até chegar o dia de você gastar aquele dinheiro, de repente você ganhava ali 1, 2 dias, você deixava esse dinheiro aplicado para ele render ali os juros para compensar a desvalorização que ia ter se você deixasse esse dinheiro parado. Uma outra coisa também que influencia é no nosso hábito de pechinchar, que é bastante goiano, né? O hábito de pechinchar, a gente gosta muito de pechinchar, e isso também vem desse, vamos colocar assim, descontrole aí das variáveis econômicas, além dos juros, da inflação, a questão do crédito também, né? Antigamente não tinha cartão de crédito, a gente tinha muito hábito do cheque. Enfim, se a gente olhar, até hoje, né, em Goiânia, é uma coisa assim, quando eu cheguei aqui há 6, 7 anos atrás, eu fui ver que o pessoal ainda usava cheque aqui. E era um negócio meio estranho para mim. Mas, como é uma região, sempre foi uma região de muito comércio, né, centralizar muito comércio, ficam essas heranças muito mais explícitas no nosso cotidiano. E aí ficam ferramentas para não perder o negócio, né? Aceita Também cheque, tem aceita essa cartão, questão, né? aceita Pix. Tem essa questão mesmo. Às vezes a gente até usa um negócio que só existe no Brasil, né? Cheque pré-datado, né? Que só existia no Brasil. Você pagar com cheque, que é um pagamento à vista, ele vale dinheiro. No presente, a gente colocava uma data no futuro. Enfim, são coisas assim que a gente utiliza como se fosse um cartão de crédito, né? Mas, na verdade, a gente está fazendo um mau uso do instrumento financeiro por conta dessas variáveis econômicas que estão desequilibradas. E aí que eu ia te perguntar, o que esses hábitos significam? Que sentido Então, a gente pode dar para eles? Então, vamos imaginar assim, uma concretização disso, né, Tom? Por exemplo, a gente tem um hábito de medo de perder, hábito de reagir muito negativamente à escassez. Por exemplo, se a gente diz assim, olha, amanhã o arroz vai aumentar, mesmo que a gente não precise de arroz, a gente vai lá, vai chegar no supermercado e vai comprar todo o estoque possível de arroz. Provavelmente a gente vai ter filas no supermercado, que era um hábito antigo, quando a gente tinha escassez, né, durante o Plano Sarney, né, Plano Cruzado, e aí a gente teve o congelamento de preço, então realmente tinha escassez. Hoje a gente tem o quê? Uma abundância. Não é necessário a gente ir lá comprar, não vai fazer vai até piorar, né? Se a gente fizer estoque hoje, é até pior, porque eu vou estar represando o dinheiro e também vou estar comprando coisas desnecessárias. Sabe um outro hábito interessante, Tom, que vem desse descontrole das variáveis econômicas? Qual? São as promoções. Promoções? Promoção, então, promoções, oferta. Todo dia, se a gente vai no shopping ou na loja, qualquer lugar, isso independentemente de pandemia ou não, a gente vê que sempre tem alguma loja em promoção. Mas por que isso? Será que a gente precisa... Será que existe, de fato, uma promoção, uma troca de coleção, alguma coisa assim? Mas isso é aproveitando esse descontrole econômico que tinha no passado para as pessoas comprarem qualquer coisa. Porque antigamente falou assim, olha, tá barato, né? Então eu tinha que gastar o meu dinheiro, eu era muito convidado a gastar o meu dinheiro quando eu recebia. De repente eu comprei tudo, não estava precisando de mais nada. Mas, como estava lá em promoção, eu fui lá e comprei. Isso é porque dinheiro não tinha muito valor nessa época, né? Há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Então, e aí faz com que eu faça o dinheiro circular logo. Eu me desfaça do dinheiro rápido. E sim, e isso é um problema principalmente para o gasto das famílias, né? A gente sempre comenta sobre o gasto das famílias, porque imagina assim, pessoas que não têm muita educação financeira, muita habilidade com o dinheiro, recebem o seu salário e já fazem todas as compras, já gastam ali durante a primeira semana, os primeiros dias. Então é muito comum até a gente olhar nos memes da internet que o quê? Sobrou mês no meu salário, né? Por exemplo, assim, né? Chegou lá pelo dia 15, eu não tenho mais salário nenhum. A gente vê isso. Por quê? Nós não fomos educados a gastar quando necessário de uma maneira equilibrada. Porque tem um grande problema, né? Eu só recebo salário
12 vezes por ano, ou 13, né? Vamos colocar assim, e gasto todo dia. E aí a gente só quer gastar o salário naquela semana, às vezes naquele mesmo dia que a gente recebe. E isso vai gerando problemas, como má gestão, endividamento, a necessidade de utilizar 1, 2, 3 cartões de crédito, tendo uma alavancagem financeira muito grande. Então, todo esse comportamento aí é um problema. Professor, dentre os 10 itens que você apontou de comportamento, tem um que me intriga. Perda de comparativo? Isso mesmo, a perda do comparativo. A moeda, além de ser o que a gente utiliza para comprar as coisas, elas têm a função de comparar preços. Então, imagina, se a gente tem aquela memória, né, da inflação, e a gente vê as coisas subindo, o preço das coisas subindo, como estão acontecendo, a gente está vendo reajustes aqui de aluguéis, reajuste de preços, enfim, em tudo quanto é lugar. Acontece que eu não sei mais se um item ele é caro ou não. Caro em relação a quê? O que é prioridade para mim? Por exemplo, vamos imaginar assim, eu não sei, vamos pegar um smartphone. Será que o smartphone, um gasto lá de 1.000, 2.000, 3.000, tem smartphone até de 10 mil reais, ele é tão essencial para a minha vida quanto a conta de gás? Um smartphone que eu troco por ano, eu poderia comprar gás para minha casa, pagar a energia elétrica e a água. Eu vou fazer um comparativo. Então, esse comparativo, né? Eu vou te fazer um comparativo que eu fiz neste final de semana. Tava eu e minha esposa, a gente estava conversando e falando assim, nossa, como o combustível está aumentando. Eu acho que isso todo mundo, essa sensação que todo mundo tem. E aí a gente foi lembrar, nossa, lembra quando no início dos anos 2000 o etanol era 15 centavos o litro, era 20 centavos o litro, você enchia um tanque com uma moedinha, né? Você pegava um monte de moeda e enchia o tanque do carro. E aí, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, nossa, é verdade. Mas eu rapidamente fiz um paralelo. O salário mínimo nessa época era R$100, agora é 1.100. Então, é natural que acompanhe esse aumento. Então, eu comecei a refletir, será que a gasolina realmente está cara? Então, Tondo, é uma questão até que mereceria até um debate sobre gasolina e etanol. Né? Como é que esse fator de controle mercadológico ele não funciona. Mas sim, se a gente pegar alguns recortes, a gente pode ver que a gasolina ela pode não necessariamente estar cara. A gente pode gastar o mesmo percentual ou um percentual muito próximo do que a gente já gastava há 20 anos atrás, por exemplo. Que se você... Qual que é a dificuldade aqui, quando acontece um reajuste de preço muito rápido, muito alto, num curto período de tempo. Isso que seria a hiperinflação. Então, imagina assim, se a gente faz esse esforço de olhar há 10, 15, 20 anos atrás, é como se em um mês, 2 meses, 3 meses, a gente tivesse todo esse reajuste acumulado e a gente perderia o chão, porque eu não saberia comparar, por exemplo, o preço de um item que é supérfluo para mim com um item que não é supérfluo. E aí eu não consigo compor o meu gasto doméstico, porque eu perco esse referencial. Entendo. E vamos lançar esse desafio para o próximo encontro, a gente falar um pouco sobre isso, porque tem um outro item que me chama muito a atenção. Freezer. O que o freezer tem a ver com isso? Com o comportamento da economia? Freezer tem tudo a ver. Tem 2 itens que a gente pode falar junto, que é o freezer e a despensa na cozinha. Eles têm a mesma função. Por exemplo, para mim, não tem função nenhuma. Não teria função nenhuma, mas eu estava vendo, a minha sogra quer mudar de casa, sair do apartamento, morar numa casa. E ela falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui, que é já que eu vou comprar um freezer. Mas eu falei, por que a senhora quer um freezer? Não, porque é bom para a gente congelar as coisas, guardar as coisas. Aí eu falei assim, não vou discutir, né? Vamos falar aqui na Sagres que fica melhor, não vou discutir com ela. Mas é porque, antigamente, a gente teve lá no Plano Cruzado, a gente teve um momento que não tinha carne no mercado, não tinha leite.
e era necessário congelar algumas coisas. Imagina, você tinha a possibilidade de comprar carne uma vez por mês. Não tinha como guardar a carne, né, em qualquer lugar, você tinha que ter um freezer. Então, o freezer ele existe apenas em países que tiveram grandes inflações. Porque eu preciso comprar toda a carne do mês e deixar ela lá armazenada. Hoje é pior que a gente faça isso, tanto o freezer quanto a despensa. Quanto mais estoque eu fizer na minha casa, é pior porque eu estou gastando mais dinheiro. Às vezes eu nem estou economizando porque pode ter uma promoção amanhã. Os supermercados hoje, cada dia eles têm um preço diferente para as coisas, então você vai lá segunda-feira, terça-feira, tem todo dia um item em promoção. E tem um outro fator também importante, Tôndolo, essa abundância de produtos, né, de alimentos dentro da nossa geladeira, dentro do freezer, dentro da despensa, faz a gente consumir mais. A gente vai comer mais e desnecessariamente. E aí eu tenho um outro problema, né? Um problema nutricional, um problema aí, né? De doenças que derivam desse excesso. E aí o freezer ele passa a ser apenas o quê? Um item para eu não ficar indo lá no supermercado todo dia. E aí eu posso consumir aquele freezer que eu ia consumir em um mês, eu posso consumir em 15 dias e daqui a 15 dias eu passo o cartão de crédito e encho de novo o freezer e a despensa. Como última pergunta, porque a Jordana já vai se desesperar, mas a Mariana vai ficar louca. Mas é o seguinte, eu posso dizer que o Plano Real qualificou ou tenta qualificar o consumo do brasileiro? Sim, Tôndolo. Na verdade, é uma questão de quê? De você ter a oportunidade, né, de vivenciar uma economia equilibrada, onde eu tenho uma estabilização que eu possa utilizar corretamente a moeda, né, sem distorcê-la, por exemplo, sem ter uma fuga à compra de dólares. Eu não preciso gastar todo o meu dinheiro, eu posso escolher em poupar, eu posso ter acesso a cartão de crédito, eu posso ter acesso a compras parceladas, a financiamentos, a tudo aquilo que eu poderia apenas comprar à vista, eu posso comprar a prazo. E o Plano Real ele trouxe muita estabilidade para a economia, e isso é bom. Uma economia com esses fatores, essas variáveis econômicas estáveis, ela permite planejamento. Permitindo o planejamento, permite-se o crescimento econômico de uma maneira sustentável e não desesperada, como a gente tinha aí na década de 1980 e início da década de 1990. Isso é o que a gente tem proposto aqui. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Conversamos com o professor Luiz Carlos Ongarato. O tema de hoje é como a economia pode influenciar hábitos, né? Não só por aspecto de consumir mais, gastar muito, mas hábitos como esse do freezer, ou da despensa, né? Ou de encher o carrinho no supermercado. Daqui a pouco a gente põe no Sagres Online toda essa lista feita pelo professor Luiz Carlos Ongarato, para você entender como a economia pode ditar comportamentos de consumo, pode ditar comportamentos aí nas pessoas.